Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 280, a Gênesis capítulo 6, 7, né? Períodos de transição é o tema de hoje. E hoje, graças a Deus, nós completamos 4.300 vídeos. Então, 4.300 vídeos não é brincadeira. E também pessoas que assistiram quase 51 mil pessoas. Então tá bom demais, né? Se dessas, vamos pensar, se 51 mil pessoas, se uma raciocina, põe em prática, tá bom demais. Se nenhuma raciocinar, se nenhuma pôr em prática, eu devo agradecer a Deus a si mesmo, porque eu estou tendo a oportunidade de trabalhar. E não há nada mais digno do que o trabalho. Principalmente quando se trata da mudança de hábito, de comportamento, de atitude e de moral. Onde nós podemos auto-evoluir através da auto-evangelização. Então, hoje nós vamos começar um tema na questão de número 22, período de transição. Esse tema é muito gostoso também. Devemos ficar bastante atento, porque é um tema muito gostoso, porque foram os períodos pelos quais passou a Terra até chegar, né, ao esfriamento, né, até esfriar o solo, o subsolo, né, por aí em diante. Então, Kardec diz aqui assim: no começo do período de transição, no começo, ainda pequena era a espessura da sólida crosta granítica. Sim, no começo, no período de transição, né? Porque nós temos que entender uma coisa: a transição do período primário para o período de transição. Essa transição. Então, no começo do período de transição, ainda pequena era a espessura da sólida crosta granítica, que nós sabemos que essa crosta granítica, todos nós sabemos hoje em geologia, que é nada mais que as placas tectônicas que, de certa forma, protege a Terra
é aquela camada muito grossa, dura, uma espessura imensa que protege a Terra. Graças a essa crosta granítica, nós não sentimos a alta temperatura do núcleo da Terra. Mas vejamos, abrição de boca agora, parece que eu estou macumbado. Que isso? No começo do período de transição, ainda pequena era a espessura da sólida crosta granítica, que, portanto, resistência muito fraca oferecia à efervescência das matérias enfocadas que ela cobria e comprimia. Então, aquela crosta granítica, ela era assim muito fraca, e ela, além de ser muito fraca, ela oferecia a efervescência das matérias enfocadas que ela cobria e comprimia. Produziam-se, pois, ou melhor, não li direto, intumescências, despedaçamentos numerosos por onde se escapavam a lava interior. O solo apresentava desigualdades pouco consideráveis. Então, em determinadas partes dessa camada granítica, por ela muito fraca e exposta ali a uma alta temperatura e grandes outras intempéries, então ela rachava, trincava, e produzia, pois, intumescências, despedaçamentos numerosos, por onde se escapava a lava interior. O solo apresentava desigualdades pouco consideráveis. Então, quando ocorria esse despedaçamento e essas fissuras, é óbvio que aquela lava vulcânica, ela entrava em erupção. É onde temos os vulcões, que em geologia, cientificamente, são considerados como chaminé, aquele local que se esvai aquele gás todo, aquela lava vulcânica, aquele magma. Eu creio que, não tenho certeza, se não me falha a memória, parece que aquela lava vulcânica no interior, aquela matéria incandescente, no interior, creio que chama-se lava vulcânica. Do lado externo, magma, é o magma vulcânico. Se não for,
Você me perdoa, mas se não for, vai ser o inverso. É só você inverter, né? As águas pouco profundas, porque naquela época as águas eram pouco profundas, os oceanos praticamente não existiam, as águas naquela época pouco profundas, então o muito, creio que assim, não existia lagos com a profundidade mais que 10, 20 metros de profundidade. Por quê? Por causa da alta temperatura e também do excesso de vapor, de gases. Porque devido à alta temperatura, a água líquida ela se transformava em vapor, que chegando até as nuvens, retornava à Terra supercarregada de matérias outras pesadas, né? Chumbo, enfim, e outros materiais. Então, as águas pouco profundas cobriam quase toda a superfície do globo. Então, olha só para você ver. Pouco profunda, mas que cobria quase que toda a superfície do globo. Com exceção das partes soerguidas. Que são essas partes soerguidas? Aquelas partes montanhosas, né? Então hoje nós vemos, principalmente nos oceanos, as ilhas, que ali elas encontram-se soerguidas, né? Então as ilhas, elas são soerguidas. Então naquela época também, com exceção das partes soerguidas, que, formando terrenos baixos, eram frequentemente alagados. Então, as partes soerguidas, livres das inundações, se viam as montanhas, as ilhas, os morros, mas as partes mais baixas, todas se viam, né, frequentemente alagados, não é verdade? O ar, naquela época, gradativamente se purgara das matérias mais pesadas. É o que nós acabamos de dizer agora, a pouquinho. Então, o ar gradativamente se purgara, né, das matérias mais pesadas, temporariamente em estado gasoso. Então, naquele estado gasoso, existia ali muitos elementos pesados, como já dissemos em outros vídeos, que se por um acaso um ser humano lá se materializasse e algumas respiradas que ele desse lá naquele período, 5 minutos ele morria asfixiado devido o gás, né, tóxico, o gás impregnado de outros elementos prejudiciais
ao organismo físico, inclusive prejudiciais aos broncos pulmonares, aos alvéolos pulmonares e por aí em diante, as quais, condensando-se por efeito do resfriamento, se haviam precipitado na superfície do solo, sendo depois arrastadas e dissolvidas pelas águas. Conforme os milhões de anos foram se passando, essas chuvas, né, que caíam, que retornavam às nuvens através de gases, que voltava à terra através de chuva, ali ocorria uma purificação, né? Ia se purificando. Vamos simplificar, como se fosse um filtro em um recipiente de água, né? Porque eu acredito que você sabe o que significa um filtro num recipiente de água. Você coloca uma água ali no recipiente, tem um filtro, e daí algumas horas você pode tomar uma água ali limpinha, porque todos os elementos inapropriados à tua saúde ficou ali, né, parados naquele filtro. Então, esse filtro, naquela época, ele se dava da seguinte forma: milhões e milhões de anos de chuva e gases, gases e chuva. Então, quanto mais chovia e quanto mais se transformava em gás, mais se purificava tanto a água quanto a atmosfera. E os elementos pesados que existia na água, eles iam se assentando na terra através das estratificações, através das sedimentações e por aí em diante. Quando se fala de resfriamento naquela época, olha só, deve-se entender essa palavra em sentido relativo. É verdade? Quando se fala de resfriamento da Terra naquela época, deve-se entender essa palavra em sentido relativo. Isto é, em relação ao estado primitivo, porquanto a temperatura ainda havia de ser ardente. Vamos pensar da seguinte forma: quando naquela época a Terra chegou ao estado de resfriamento, a temperatura ainda era muito ardente. Eu posso dizer a você, com todo respeito, que quando a Terra naquela época chegou a ser considerada num estado de resfriamento, nós não conseguiríamos viver lá naquela alta temperatura. Eu posso dizer que aquele resfriamento, pouco, o calor transformava o líquido
água em gás, mas que era de alta temperatura, era de alta temperatura. No entanto, quando a Terra naquele período resfriou, poucos seres naquele período conseguiam sobreviver naquele estado primitivo, né? Os espessos vapores aquosos, né? Que se elevavam de todos os lados da imensa superfície líquida, recaíam em chuvas copiosas e quentes que obscureciam o ar. Entretanto, os raios do sol começavam a aparecer através dessa atmosfera brumosa. Olha que interessante. Quando a Terra foi considerada um pouco assim, mais propícia, mais resfriada, mesmo assim, os espessos, né, vapores aquosos que se elevavam de todos os lados da imensa superfície líquida, porque existiam muitas crateras, existiam muitas fendas, onde o granito rachado, detentores de grandes fissuras, jorrava para fora gases e mais gases em alta temperatura. Então, recaíam em chuvas copiosas e quentes que obscureciam o ar. Entretanto, os raios do sol começavam a aparecer através dessa atmosfera brumosa. Então, percebemos aqui que os raios solares, neste período, já começava a infiltrar estas camadas densas, aquosas, né? Aquosas. Então, esses vapores, né? De gases tóxicos, mas os raios solares já conseguiam penetrar. O que antes, milhões de anos antes, os raios solares não ultrapassavam, devido o alto índice de materiais pesados na atmosfera. Quando nós sabemos através da Gênesis aqui que naquele momento os gases se faziam com tamanha intensidade que praticamente não existia dias, e sim uma escuridão composta de raios, chuvas ácidas e mais ácidas, raios, trovões, erupções vulcânicas, lavas vulcânicas e mais lavas vulcânicas se faziam presente. Então, essa intensidade de gases que evaporava e que pairava na atmosfera da Terra, criava-se uma
nuvem, vou dizer assim, para ficar mais fácil, tão escura que os raios solares, por milhões de anos, não conseguia penetrar aquela intensidade de obscuridade para iluminar a Terra. Mas depois de milhões de anos, foi se diminuindo devido ao alto índice de elementos que foram se modificando. E os raios solares, eles já naquele período podiam passar por todas aquelas camadas e se fazer presente com mais intensidade no globo terrestre, né? Beneficiando de certa forma a Terra em outros ângulos. Vamos para o próximo vídeo.